Olá pessoal, tudo bom? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar a nossa live. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Boa noite, pessoal que está entrando. Oi, Beatriz. Boa noite, Cris. Hoje a gente vai falar sobre o livro. Eu não sei se quem já está na live já tem o nosso livro, que é Chegando Antes do Tempo. Nós vamos comentar sobre ele, sobre o assunto que nós abordamos no livro, que é para pais, né? Esse livro foi escrito para pais que querem chegar antes dos problemas, né? Que eles querem se antecipar a esses problemas, que eles, para pais que desejam estar próximo dos filhos antes que os problemas chegam, porque é muito comum a gente procurar ajuda quando o problema se instala. E aí a gente tem falado muito, abordado muito esse assunto para a gente trabalhar com a prevenção na educação dos nossos filhos. Porque quando nós criamos nossos filhos em uma linha de segurança, de compreensão, de afeto, de confiança, nós temos essa segurança e aí a gente sabe que antes dos problemas chegarem, nossos filhos chegam até nós para comunicar desses problemas. E aí um dos assuntos que nós iniciamos no livro, no começo, é uma pergunta muito forte e bem direta para você já de cara ver se realmente a relação sua com seus filhos está indo na direção certa, né? Que a gente pergunta logo no primeiro, na segunda página, quando a gente começa o livro, a gente já pergunta: você sabe, quando envelhecer, quais dos filhos vão cuidar de você? Você sabe qual? Ou quais, se tem mais de um? E se você sabe, eles vão ficar por obrigação ou eles vão ficar por amor, por querer cuidar, né? Por falar, não, meus pais, eles assim me criam muito bem, eles são pessoas muito especiais, são pessoas muito sábias e vai me ajudar muito na criação dos meus filhos. Eu quero eles perto de mim. Eu quero que meus filhos convivam com meus pais, tenham a honra de conviver com meus pais do mesmo jeito que eu também tive a honra de conviver. E aí, qual que é a resposta? Vocês sabem quais dos filhos vão cuidar de você na velhice? Então, o livro a gente aborda esse assunto, fala bastante sobre isso. E se você não sabe, a gente tem alguns métodos para vocês ir ganhando confiança, para poder ir aproximando dos seus filhos, para que quando você chegar lá na frente, você saber como você vai ter certeza de qual filho vai querer ficar com você. Tem uma coisa muito forte também, que esse já é o segundo capítulo, sobre autoridade espiritual. E não tem como a gente falar de autoridade espiritual sem falar de Deus. Então eu vou ler para vocês, porque às vezes tem muitos pais que acham que eu não tenho uma religião, eu não sou uma pessoa religiosa. Então elas acham que não tem autoridade espiritual sobre os filhos. E isso foi nos dado por Deus. Ele não disse que daria essa autoridade para os pais mediante uma... Como que eu vou falar agora? Deixa eu lembrar o nome certo. Me fugiu o nome agora que eu lembrar. Ele não falou assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ter autoridade. Não, ele disse para todos. E ele também fez isso, abençoou. Que olha só, em Gênesis, lá no capítulo 1 mesmo, no versículo 20, vou ler o 27, que daí a gente tem uma compreensão melhor.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. Olha que muito forte isso. Não tem nada, a Bíblia relata, da criação do mundo, da criação dos animais, da criação de um monte de coisa. Mas a única coisa que Deus criou, a sua imagem e semelhança, foi o homem e a mulher. E aí os abençoou. Então, quando ele disse que criou e os abençoou, e quando mais na frente a gente vai ver a história de Abraão, né, dos filhos de Abraão, dos netos de Abraão, consecutivamente, o pai foi abençoando os filhos e eles foram abençoados. Então, isso é muito claro de que que nós pais temos uma autoridade espiritual muito grande sobre os nossos filhos. No livro eu relato sobre isso. Momentos que aconteceram comigo, algumas coisas que aconteceram comigo foi que houve esse despertar, né? Eu não fiquei sabendo disso logo que eu tive filhos. Acho que demorou uns 2 anos, né, que houve esse despertar em mim. Uma amiga, eu relato isso no livro, uma amiga minha me falou assim, Ana, eu pedi para ela orar, né, para minha filha, eu conto o caso que aconteceu no livro, e ela falou assim, eu vou orar por ela sim, mas você sabia que você como mãe é a maior autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos? Então comece a orar e abençoar a vida delas, você mesma. Não precisa você estar num lugar específico. Então, quando ela me falou aquilo, eu acredito que foi o próprio Deus abrindo os meus olhos para que eu visse essa autoridade espiritual sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos. E eu comecei a usar. Então, eu já fazia uma oração com as crianças desde pequenininha, antes de dormir. Mas todos os dias à noite eu comecei a abençoá-los. E aí eu queria resolver um propósito, né? A gente estava passando por uma situação, eu queria resolver aquela situação. E eu comecei a abençoar minha filha em relação a isso, a determinar a cura, a libertação daquele mal, daquela coisa ruim, dos problemas. E aí foram assim, ó, solucionando, e eu vi, é mesmo, é verdade. Sabe quando eu falo assim, você pode. Então eu falo para vocês, mães, pais que estão ouvindo, que estão assistindo, vocês têm total autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Mas, olha só, algo muito importante. Vocês não só têm autoridade espiritual do lado positivo, assim como vocês têm autoridade de abençoar os seus filhos, o que sai da sua boca também é muito forte. Às vezes, eu sei que nenhuma mãe, em sã consciência, vai amaldiçoar o seu filho, mas às vezes é uma palavra mal proferida. Ah, desse jeito aí você não vai dar certo na vida. Ah, você parece o seu pai que fazia isso, isso e isso. Ah, você tá igual ao seu tio que fazia isso e isso. Geralmente se compara com uma pessoa que não teve um perfil muito positivo, né? Então, isso é amaldiçoar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, para a gente saber se a gente ou está abençoando ou está amaldiçoando. Às vezes a gente fala assim, ah, mas você não tem jeito. Você está afirmando isso, que a pessoa não tem jeito, né? Então, como que você quer que um filho tenha resultado se você com a própria boca, se os pais com a própria boca, fica amaldiçoando? Às vezes, na hora da raiva, as pessoas acabam falando que não deve, mas a gente é racional. O que Deus criou que não é racional são os animais. Nós somos racionais. Lembra que ele disse que nos criou a imagem e a semelhança dele? E às vezes a gente acha que a gente é muito pouco, né? Às vezes a gente acha que é muito pouco, que a gente é muito pouco, mas não é. Olha a grandeza da criação do ser humano. Ele fez nós a imagem e a semelhança dele. Quando a gente vê isso, a gente sabe o tamanho da grandeza de Deus, e a gente vê que nós somos criados mediante a sua grandeza, a sua aparência, isso é muito forte. Olha o poder, olha a autoridade que nós temos. Nós temos até autoridade com essas palavras de maldição, não só
e bênçãos na vida dos nossos filhos. Nós também temos influência muito forte com as nossas palavras mediante a vida das outras pessoas. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, do que a gente pensa, principalmente para os nossos filhos, porque isso é muito forte. Quem lê o livro, que tá aí que eu tô vendo, tem algumas pessoas aí que lê o livro, quiser fazer alguma pergunta ou relacionada ao livro, ou não, ou gente que não leu e quer fazer, algumas perguntas, a Cris tá aqui, ó, eu já estou colocando isso em prática com a minha filha e o meu neto. Muito bem, Cris. Porque assim, ó, esse livro eu fiz, gente, ele é muito fino. Olha aqui, ele parece, eu falo que ele parece um manual de geladeira, mas ele tem um conteúdo tão rico aqui dentro, tão grandioso, e a gente tem umas tarefinhas para os pais estar fazendo isso. Aí você faz a tarefinha e você, já fiz essa, não vou fazer mais. Não, as tarefinhas é para tornar rotina na vida dos seus filhos, na sua vida. E daí você vê que é prazeroso. É prazeroso. Você vai criando laços e você vai ver, nossa, mas é tão gostoso passar um momento com meu filho. Porque às vezes as pessoas acham que é muito penoso. Gente, dá trabalho, né? Ainda mais quando tá muito pequeno, dá trabalho. Mas eu vou falar pra você. Se você acha que dá trabalho pequeno, espere ele chegar à adolescência, né, Cris? Espere chegar à adolescência e estar jovens para vocês verem. Então, a autoridade dos pais, ela é muito forte na vida dos filhos. E aí, até você que é filha também, você pode falar. Às vezes, sua mãe não tem esse hábito, né, de te abençoar. Você fala, mãe, me abençoa, né? Me abençoa todos os dias, coloca a mão na minha cabeça, me abençoa. Profere palavras de bênção para minha vida, porque isso vai acrescentar na vida de vocês. Porque às vezes os nossos pais também não sabem. Ninguém falou para eles e a gente não nasce sabendo. Então nós temos que passar isso também, não só para os nossos filhos, mas passar para os nossos pais também, porque às vezes a ignorância ela não é porque não quis aprender, é porque não teve quem a ensinasse. E aí é muito fácil a gente julgar, né? Eu sou assim porque eu não recebi, então eu não tenho para dar. Às vezes ele também não recebeu, por isso que ele não deu. E aí ele não tem, os pais às vezes não teve acesso ao que você está tendo hoje. Porque hoje nós temos muitos livros que falam sobre relacionamento entre pais e filhos. A gente tem muito conteúdo, tem a palavra de Deus. E a gente sabe que nossos pais, nossos avós, muitos não sabiam nem ler, não tinham esse acesso. Então, assim, a gente também tem que esvaziar o copinho do preconceito, né, do julgamento, e começar a olhar com bons olhos. Meus pais porque você não conhece os meus pais. Talvez eu não conheça os pais de muita gente aqui, mas todo mundo é uma coisa porque teve algo. Mas aí eu vou ser uma pessoa, mas também isso não justifica a pessoa ser ruim porque não foram boas com elas. Mas aí, nós que temos entendimento, a gente tem que falar assim, poxa, ele não foi criado da mesma maneira que a gente é criado hoje. Eu, hoje, pego minhas filhas no colo, eu ainda consigo pegar até hoje. Quando meu esposo viaja a trabalho, todas dormem comigo. E isso são memórias, a gente vai criando laços, é desse jeito, é com coisinhas. Às vezes você acha, é um gestozinho, mas é esse gestozinho. É de comer na mesa, de sentar olhando nos olhos, de estar ali ó, frente a frente, falando, conversando. Chegou da escola, vamos fazer uma coisa junto, vamos conversar. Né? Vamos fazer isso pra gente conversar. Não, você cria a situação. Você entra no assunto, você começa a conversar e as coisas vão fluindo. Qualquer momento que você quiser fazer alguma perguntinha, pode fazer. A gente vai falar hoje sobre algumas coisas do livro, né? E aí eu marquei algumas coisas aqui pra gente poder falar. Algo que tá muito assim em alta e a gente vê que eu vivo muito próximo de professores. Então a gente vê algo assim gritante, um problema gritante na vida das crianças hoje em dia. Eu convivo com crianças, eu tive a experiência de estar em sala de aula, então a gente sente a dor da criança, mas a gente vê a dor dos pais e também dos professores. Valores, né, que as crianças têm que chegar já, crescer, aprender a conversar, já saber o que é valor. O que é valor? Valor é o básico da vida. Educação, respeito, gentileza, tempo.
tem outras coisas também, até na mentoria a gente aborda vários temas sobre valores. E aí, alguns valores nós trazemos dos nossos pais, né? Caráter, honra, honestidade. E outros a gente fala, não, às vezes tem algumas coisas que os pais tinham como valores que hoje a gente não tem, e aí a gente não quer passar. E a gente adquire outros valores que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Então, assim, a gente vê na escola que as crianças, elas perdem muito tempo, os professores perdem muito tempo ensinando valores para as crianças. Eu lembro das minhas filhas pequenas chegar em casa e falar assim, ai mamãe, hoje a gente aprendeu a falar obrigado. Essas coisas a gente aprende em casa. Então veio com uma tarefinha para fazer. E aí eu falei, mas a gente já faz isso, a gente já trabalha isso, né? O dá licença, o obrigado, o desculpa. Essas coisas a gente aprende em casa, valor se aprende em casa. Na escola o professor tem que ensinar o saber. Então, assim, é muito triste a gente saber que tem criança que aprende o valor em casa, lá na terceira, na quarta série. É muito triste isso. Isso é função nossa, de pais, ensinar os valores das crianças em casa. A criança aprendeu a falar. Como que você ensina? Você falando com ela. Porque às vezes a gente acha que é filho, é assim, ó, pega aí, faz isso, faz aquilo. Começa a mudar. É um por favor, por gentileza, dá licença. Eu falo no livro e eu costumo dizer para todos que a melhor maneira da gente ensinar é praticando. É muito fácil. Você não grita comigo. E eu falei para a criança gritando para ela não gritar comigo. Você não fala comigo alto. Você não fala sai. Daí a gente fala sai daqui. Então, o que uma criança vai aprender? O que ela está vendo ou o que ela está ouvindo? É mais fácil ela aprender o que ela está vendo, o que ela está vivenciando, o que ela está ouvindo. Por que muitas crianças chegam em casa repetindo um monte de coisa, batendo o irmãozinho, fazendo umas coisas feias quando eles chegam da escola? Porque eles viram o colega fazer. Uma vez a Mona Lisa tinha 3 anos, ela estava na escola, e aí um coleguinha dela empurrou ela na parede, bateu a cabeça dela no vitrô, me ligaram na escola que ela foi parar no hospital. E aí eles foram puxar o histórico familiar, o pai agredia a mãe. Porque uma criança de 3 anos, ele não está sabendo agredir as pessoas. E aí ele repetia com os colegas de sala o que ele estava vivenciando em casa. A mãe falava, porque ele já tinha sido chamado várias vezes na escola por ser agressivo. E a mãe falava, mas eu falo tanto para ele não bater, eu falo tanto para ele no isso. E aí, quando ele foi passar por um acompanhamento com o psicólogo, eles descobriram que ele fazia aquilo porque ele viu o pai bater na mãe. Então ele aprendeu o que ele viu. Não que ele ouviu a mãe falando que não era para bater nas crianças, no coleguinha. Ele aprendeu o que ele vivia, o que ele vivenciava, a agressão. Então, às vezes você fala pro filho não falar alto, mas você grita com ele. Você fala que ele não pode falar palavrão, mas você vive falando palavrão dentro de casa. E aí o muito obrigado, dá licença, o por favor, você tem que tratá-lo assim para ele também tratar as pessoas do mesmo modo. Senão você vai se ver, um dia que você estiver em algum lugar que tiver muita gente, você vai se ver o seu filho pedindo alguém para sair. E aí não é, mas eu ensino, tá, mas você ensina, mas você vive o que você ensina? Igual outra coisa que a gente, voltando para a palavra de Deus, que a Bíblia fala pra gente ensinar o caminho que o filho deve seguir, e quando ele estiver moço, adulto, ele vai se lembrar do que ele aprendeu. Mas uma coisa é eu falar, eu ler a Bíblia, e outra coisa é eu viver a palavra de Deus. Eu praticar o que está escrito. Mas se minha mãe fala para eu, mas meu pai fala para eu viver isso aqui, mas eles não vivem. Eles ensinam isso, mas eles vivem outra coisa. Então isso aqui não tem valor. A maneira que é correta de ensinar é você vivenciar as coisas.
E aí, até a Mari falou, reforçar os valores, tem professores, passa mais tempo com a professora do que em casa com a mãe. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Tá. E outro assunto que a gente aborda no livro é sobre amizades. A gente sabe, e até a Bíblia fala, eu até cito isso no livro, em Coríntios, livro de Coríntios 15:33. Eu deixo, no livro eu deixo aonde eu leio, aonde isso está na Bíblia para vocês saber que não é uma coisa inventada da minha cabeça, que não é uma coisa que eu criei, é algo que vem ensinado de Deus para nós. E para você ler para os seus filhos. Lá em Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na versão atual diz: não vos deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Porque você é o meio que você vive. Você é 5% de você, ou 7%, é o meio que você vive. Você vai se tornando pegando um pouquinho de cada pessoa que você vive. Isso não sou eu que estou dizendo, tem uma pesquisa que afirma isso, que a gente é um pouquinho daquelas pessoas que vive ao nosso redor. Então, como que uma má amizade vai influenciar? A criança passa muito tempo na escola, eles passam 5 horas na escola. Eles vão pegando um pouquinho daquelas crianças na escola. O jeito de falar, os trejeitos. Então, se é uma amizade que passa muito mais tempo, ele vai pegando mais coisas. E se não é uma amizade boa, vai corrompendo. A gente sabe, às vezes a pessoa tá com 18, 19 anos, e aí ela tá tão assim, ó, na linha, de repente ela começa a andar com uma pessoa que não tem os mesmos costumes, não tem os mesmos hábitos, não tem uma vida saudável, né? E aí ela começa a pegar ir para os lugares onde essa pessoa vai, fazer as coisas que essa pessoa faz. Por quê? Porque ela vai vendo tanto aquilo que vai tornando natural. E você que fala que não, você é que vai ficar na chapa da história. Então, assim, tem que cuidar muito com a amizade. Eu falo as atitudes que eu tomo diante dessas amizades que aparecem no livro, a gente descreve isso. E olha, eu vou ser bem realista, tem que afastar. Você não pode ensinar a criança a ter um preconceito com essas amizades, mas você tem que afastar, porque é o seu bem. Porque muitas das vezes a gente está vendo muitos pais negligentes com a criação dos filhos e você tá ali, ó, se esforçando, você tá fazendo da sua maneira correta, tá indo, tá orando, tá buscando, tá protegendo, tá cuidando, e o outro tá lá, ó, tá deixando se criar, tá deixando a criança se criar. E às vezes nem é culpa da criança, muitas vezes nem é culpa da criança. Ela tá indo pelo caminho que estão aparecendo, e que ela tá indo, não tem ninguém ali para direcionar. Fala, não, isso aí não é correto, isso aqui não é correto, ela só tá indo. Porque o adolescente, ele só vai. Se você não direcionar ele só vai, ele vai para onde tem mais riso, né? Então, ele fica desnorteado, fica perdido. E isso é muito ruim. Às vezes a criança quer alguém que direcione ela quer realmente alguém que fale o que é certo, o que é errado, porque é preciso, né? Isso faz parte da disciplina. Então, assim, se você tem uma má amizade, eu até comento isso no livro, se é alguma coisa ruim que você descobriu da outra criança, do outro adolescente, chega no pai dessa pessoa e fala com cuidado, porque a gente vai falar dos filhos dos outros, a gente tem que falar com cuidado, né? Às vezes não vão gostar, na maioria das vezes não vão gostar, e alertar o filho, ó, tá vendo que essa amizade não é boa pra você? Mostra os motivos. Deixa eu falar, você não vai falar mais com aquela pessoa, você não vai andar mais com aquela pessoa. Mostra os motivos, mostra as causas, por que aquela amizade não é boa pra ela. Dê exemplos, ainda mais adolescente, eles gostam de explicação, eles querem saber o porquê que aquilo tá acontecendo. Por que você tomou aquela atitude, por que você tá falando isso.
eles muitas vezes não conseguem perceber. Então, assim, você falar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais branda, sem bronca, essas coisas, eles vão entender. Porque às vezes a gente, como mãe, a gente tem o hábito de falar mais em cima, né? E não, conversa, é a conversa. Tá bom? Isso é sobre a amizade. Não sei onde vocês moram, mas aqui tá um calor, meu Deus. Meu cachorro tá ao fundo aqui participando da live também. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Fica à vontade. Um outro assunto que eu queria abordar, porque assim, o livro contém muitos assuntos, muita coisa legal, e aí é o tempo de qualidade. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: nossa, mas eu tô o dia inteiro em casa com minhas filhas, né? Nossa, mas eu passo tanto tempo. Final de semana a gente fica tudo junto. E aí, essa semana, eu tive 3 encontros com adolescentes, com crianças de 4 a 11 anos. E aí, eu fiz um teste com eles. E não falei, assim, o que seria. Eu falei, se eu estivesse aqui conversando com vocês, e vocês conversando comigo, e eu o tempo todo aqui, ó, no celular, e vocês falando comigo, e eu aqui no celular, tá bom, tá. O que vocês iam pensar? Ah, que você não tava nem aí pra gente. Eu, não sou nem a mãe nem o pai. Eles responderam isso, que você não tá nem aí pra gente. Então, assim, se ele pensou isso de mim, que eu tive lá, a gente teve 3 encontros durante a semana. Agora imagine você viver todos os dias isso com seus filhos. E aí eu fui mais além. Falei, se você fosse conversar com seus pais, com sua mãe, com seu pai, e eles ficassem fazendo a tarefa deles, tô lavando louça, não, tô arrumando meu sapato, tô aqui no computador trabalhando, tô respondendo um cliente e tal, e eles não parassem para olhar para você, você sentiria ele? Aí eu falo, a mesma coisa de não estar em casa, porque não olha pra gente. O ouvir para uma criança e um adolescente é olhar. Você tá ouvindo, principalmente a mãe, né? Que tem uma amiga que tem 5 filhos, ela diz que quando ela chega do trabalho, eles tudo começam a querer contar as histórias dele, faz fila para poder contar um por um, porque é muita informação para mim. Então, é olhar nos olhos. Para a criança e para o adolescente, quando você vai conversar com eles, mesmo que você não diga nada, mas é o quê? É o olhar nos olhos. A conversa para um adolescente e uma criança é o olhar nos olhos. E eu acho que para nós adultos também é olhar nos olhos, né? Você olhar no olho e saber o que está acontecendo, perguntar de verdade. Um outro assunto, eu tô passando assim bem por cima do livro mesmo, porque o livro ele vai muito, fazer superficial, porque ele é mais profundo do que é isso que a gente está comentando aqui. A importância do papel da família. A gente tem muitos relatos ao longo desses anos trabalhando com criança e adolescente. A gente tem muito relato de que os pais trabalham e aí deixa os filhos com alguém da família. Nossa, mas vou dar um exemplo de avós. Deixa com os avós. Mas os avós é tão querido. Gente, o avô, ele não é pai. A avó, ela não é mãe. Deus nos fez, cada um tem o seu lugar na vida de uma pessoa. Você que é adulto, você tem a mesma, sua mãe, seu pai tem a mesma importância e o mesmo lugar que o seu avô, sua tia, seu tio, sua irmã tem na sua vida? Não, eu costumo dizer que cada um tem uma caixinha, cada um tem um lugarzinho dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, nenhum substitui o outro. A gente viu um relato de uma jovem, hoje ela já é jovem, mas ela foi criada pela avó. Criada assim, a mãe morava junto com os avós e a mãe sempre saía, quando não estava fora trabalhando, estava fora se divertindo com
com as amigas e deixava os filhos com os avós. Estavam super protegidos? Claro, estavam protegidos, bem cuidados, mas ela falava assim, aí tinha uma reunião de família, final de semana, e a mãe nunca tava toda a família, os tios, os primos, os avós, e aí ela disse assim, ó, o meu tio falava pra mim assim, eu amo você como minha filha, olha pro tio como seu pai, eu cuido de você, vem aqui, eu sou o seu pai. E a tia dela falava, minha filha, olhe em mim, veja em mim a sua mãe, eu tenho o mesmo amor por você que sua mãe. Ela sabia que a intenção era boa, que o amor e o carinho era verdadeiro, mas aquelas pessoas eram tio e tia, não era a mãe dela. Ela disse, eu queria só a minha mãe. Eu queria minha mãe, porque o pai já tinha falecido. Eu queria minha mãe. Eu sei que a minha avó é maravilhosa. Eu devo muita coisa para ela. Foi ela que praticamente me criou. Mas naquele momento eu queria minha mãe. Por quê? Porque um não substitui o lugar do outro. Nós temos que entender. Essa semana passada, tive um relato também de a mãe conversando com a mãe e com a filha. A mãe passou por uma reconstrução, né? Graças a Deus, uma mudança muito grande. Ela era casada com o pai da filha dela, né? E aí eles eram muito baladeiros, né? Saiu pro final de semana e tal. E aí deixava a menina na casa da avó. E aí eles tiveram outro filho, mas não deixaram o hábito de solteiro deles. Eles iam para balada todo final de semana, viajavam em lugares, deixavam as duas filhas com os avós. E a menina foi crescendo com um vazio muito grande. Por quê? Porque os pais casados com filhos não deixaram os hábitos de solteiro. E a gente sabe que tem tempo para tudo, é até bíblico. A gente teve tempo para solteiro, tempo para namorar, e quando a gente casa e tem filhos, a gente tem que mudar os hábitos. Tem que incluir, né, os filhos dessa nova vida nossa. E então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E aí a gente tem que incluir os nossos filhos na nossa vida, né? Com isso, mudar totalmente a nossa vida e saber que um não substitui o outro. O que aconteceu? Essa menina foi crescendo, quando ela ficou adolescente, ela foi ficando rebelde e aí ela começou a se mutilar, fazer cortes, fazer coisas para chamar a atenção na escola, foi mudando o comportamento dela devido a essas coisas, esse vazio. Por quê? Porque eles ficam perdidos, eles ficam fazendo coisas para tipo, eu tô aqui, mas é inconsciente. Não é? Eles não fazem isso conscientemente, para chamar atenção consciente. Eles vão fazendo coisas para se preencher e automaticamente para chamar atenção. E muitas vezes inconsciente. Deixa eu só ver aqui. Cris, você quer participar, falar alguma coisa? Dá um joinha aí que eu aceito, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção se o que a gente está dando valor, se é realmente as coisas que realmente têm valor, né? Porque o que eu digo que sim, que o que tem preço não tem valor. O que são as coisas que têm valor hoje? Para nós, família, gente, né? Pessoas, famílias, pessoas, isso que tem valor. Não é coisas. Pessoas têm valor, coisas têm preço, tá? Vamos falar sobre um outro assunto aqui do livro. Gente, quem quiser participar, só manda um convite aí que eu aceito, viu? Faz outro fato, faz um convite aí. Cris, eu vi aqui que você mandou um convite. Só confirma pra mim se você quer participar comigo, que a gente divide a tela aqui e troca experiência, troca alguma ideia, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando aqui, até você me confirmar. Autoridade e autoritarismo. Tem assim, as palavras parecem muito na pronúncia, na escrita, mas o significado é muito grande. E às vezes você diz algo para alguém, e como aqui a gente está falando de filhos, e até pais também, né? E aí parece... Ah, então tá bom. Tá joia.
mas futuramente nós vamos participar. A Cris está escrevendo um livro para as mulheres de superação. Gente, vai ser incrível, porque a história de superação da Cris é incrível, incrível. Eu acompanho a vida dela já tem um tempinho, já vi Cris passando por coisas e a Cris superou, eu vi ela superando tudo isso. Então esse livro da Cris que ela tá terminando de escrever vai ser assim, ó, transformador na vida de muitas mulheres, tá? E aí quando ela estiver pronta, ela vai me falar, que a gente vai divulgar aqui. Então vamos lá. Autoridade e autoritarismo são palavras parecidas na escrita, na pronúncia, mas que tem muita diferença. Um não, eu posso dizer esse não de várias maneiras e vários tons. É o jeito que eu vou falar é que vai impactar na vida da pessoa. A frase que eu vou dizer é que vai impactar. É o jeito que eu vou falar que vai impactar na vida da criança ou adolescente. Ou ele vai reprimir, ou ele vai aceitar esse não, né? Então, o não, ele é necessário, é algo básico para a formação da criança e do adolescente. Eles precisam ouvir alguns não, porque nem tudo pode. Até eu lembrei agora de uma adolescente que a gente estava acompanhando com a mãe, e aí a mãe era muito permissiva, muito... E aí a gente perguntou para ela, mas o que você gostaria então da sua mãe? Ela falou assim, eu só queria que ela me falasse um não. Tudo que eu queria ela fazia, tudo que eu queria ela permitia. Por quê? Porque a mãe era muito ausente na vida da filha, então o que ela queria fazer? Ela queria suprir essa ausência com coisas e sendo permissiva. Então, ela foi permitindo muitas coisas e aí a menina ela falou assim, eu tentava só ouvir um não, e nesse não, ela parar e me escutar, porque se ela me dissesse um não, eu ia questionar, por que não? E aí ela ia me explicar alguma coisa, ela ia parar para conversar comigo. Mas não, tudo que ela queria fazer, mãe, eu quero comprar isso, eu quero ir em tal lugar. A mãe um dia falou assim, essa mesma mãe, eu tinha vergonha de andar com a minha filha no shopping porque ela andava com roupas muito pequenas, muito curtas, muito vulgares. Gente, pasmem, porque eu fiquei pasmada quando eu ouvi. Qual a sua idade? 9 anos. Então, assim, a gente vê que tem muitos pais muito negligentes. Eles não têm, assim, é muita falta de noção e eles não têm não tá exercendo a paternidade, porque com 9 anos, se você deixar uma criança vestir o que ela quer, fazer o que ela quer, comprar o que ela quer, é porque você não está sendo mãe, não está sendo pai na vida dessa criança. Ela precisa de um adulto, ela precisa de uma criança, de um pai, de uma mãe, para poder direcionar ela. Não é que, eu vou ser muito autoritária, não, eu sou muito livre, porque as pessoas têm isso, né? É muito natural, hoje em dia as pessoas falam assim, não, eu sou liberal. Gente, a criança e o adolescente, eles não querem que você seja liberal. Eles não precisam, na verdade, que você seja liberal. O adolescente e a criança, até o jovem, ele precisa de alguém que direcione ele. Eu sempre falo, eu explico aqui em casa, eu não quero fazer de vocês robôs e nem pessoas iguais a mim. Eu só quero direcionar vocês no caminho certo. Quando você chega lá na frente, você fala, nossa, ainda bem que a minha mãe sabia e me direcionou, porque senão eu tinha feito tanta coisa errada. A gente já foi adolescente, nós sabemos disso. E aí o adulto da casa é que tem que conduzir a situação, né? Então hoje a gente vai, nesse autoritarismo, eu vou até ler um trechinho do livro aqui para vocês terem mais uma noção, que a gente fala assim, um dos pontos mais importantes não é gritar. Esta atitude nunca mostrará respeito, e sim descontrole. Até porque grito não é meio de comunicação. Quando você tá no controle da situação, você resolve com a conversa. Porque quando você está no seu emprego, você está com o colaborador, você não vai gritar com o seu colaborador, com o seu funcionário, para poder delegar ele alguma coisa, ou direcionar ele, ou corrigi-lo. Você vai fazer o quê? Conversar. E por que em casa seria diferente? Por que em casa, ao invés de conversar, você vai gritar? Você vai desrespeitar?
Não faz sentido, porque é a sua família. Eu aqui em casa, eu costumo, o pessoal andando, eu costumo dizer que as primeiras pessoas que a gente mais deve respeito é os de casa, é a família, né? Aqui em casa são 2 crianças, pai e mãe. Então eu sempre faço, as primeiras pessoas em que vocês devem respeito e proteção somos nós da família. Então, não tem porquê você não ter esse respeito com eles, a maneira de falar. Às vezes você fala um sim, mas um sim meio que ignorado. Eu falo um não com muita arrogância. E aí isso causa um desconforto, vai criando um não, pode causar um desconforto na hora, mas vários gritos, várias frases negativas, várias coisas ruins, a criança vai tendo raiva. Gente, eu tive relatos de adolescente, a gente trabalha com adolescente, eles falaram pra gente que tinha ódio dos pais deles. Aí a gente foi conversando, mas o que é que eles fazem? E a maioria é grito, é o jeito de falar, é arrogância. A criança, o adolescente não vai tendo raiva dos pais por nada. É a maneira de falar, é a maneira de conduzir que vai direcionar, que vai causar isso na criança, né? Então, assim, você ouvir de um filho, uma criança de 11 anos, a gente ouviu isso de uma criança de 11 anos, não só uma, né? N idades, que odeia o pai, que odeia a mãe por conta de gritos, do jeito de falar, sendo que é uma coisa que a gente pode mudar, porque hoje, se eu aprendo hoje uma coisa que eu fazia que era errada, mas hoje aprendi que é certo, então a partir de hoje eu vou começar a praticar aquilo que é certo, porque nós somos mutáveis, a gente muda, a única coisa que não muda é caixote. Eu falo que se caixote mudar, ele deixa de ser caixote, né? Aí vira outra coisa. Então nós, seres humanos, nós somos capazes de muita mudança, tanto na evolução como na degradação, né? Tantas pessoas que a gente conhece, que foram excelentes filhos, que foram excelentes crianças, né? A gente, nossa, mas era uma criança tão boa, era uma criança tão doce, se transformou nisso. E aí a gente tem um outro ponto muito, muito importante, que é o lado espiritual. Que a gente tem que saber que nem tudo é da personalidade da criança e do adolescente, e nem tudo é o meu jeito, e nem tudo é rebeldia, e nem tudo é algo que causado pelos pais, pelo jeito de tratar. Que nós temos o lado espiritual. Acreditem ou não, nós temos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades deste mundo. Então tem o lado espiritual, e hoje assim, o mal, ele não tá ele nunca perdoou ninguém, né? Ele agiu muito forte na vida das crianças e do adolescente. Ele já quer pegar desde pequeno para poder já crescer nas mãos deles. A gente tem relato de crianças de 9 anos, de 8 anos, de 11, 12, 13, 14 anos, gente de 30 anos, assim, eu sinto que isso me acompanha desde que eu era criança. A pessoa sente uma presença, sente um mal na vida dela desde que ela era criança. Você acha que isso é um medo? Não, porque ele cresceu e ele é adulto hoje e ele é uma pessoa que ele não tem medo, que ele já não tem medo de escuro, não tem nada, não tem mais os medos de criança. E aí fala assim, eu sinto que esse mal me acompanha desde criança. Muitos vê, outros não vê. Então por isso que a gente tem o método que a gente ensina na mentoria para pais, né, que querem desenvolver um trabalho mais profundo com os filhos, que de repente está com dificuldade e às vezes nem está com dificuldade na criação dos filhos, mas os pais querem uma orientação para poder não cometer erros, né, na criação, na formação dos filhos. E a gente tem um método que é ADF, né, que é o amor, disciplina e fé. A gente educa com amor, com disciplina e usando a fé. Não tem como dar certo se você deixar a fé de lado, porque o mundo espiritual existe e a gente não pode negar isso.
Então é muito fácil eu vejo pessoas falando de fórmulas mirabolantes. Transforme a vida do seu filho em 5 dias. Parecendo que a criança é uma fruta que você vai fazer um doce. Aí você transformou aquilo. Não existe, gente, uma fórmula assim que as pessoas... não existe uma fórmula que a pessoa fala, você faz isso e isso, seu filho vai mudar assim, 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 sem você usar a fé, sem Deus estar ali na sua vida, no seu lar. Isso não existe. Então, não tem como eu trabalhar a formação do meu filho e dar certo, porque muita gente cria filhos até adulto. Só que assim, para crescer uma criança sem traumas, para você não ter os erros, né, que cometeram com você, para não ter uma criança com rebeldia, na criminalidade, nos vícios. Hoje, se você não usar a fé, se você não colocar Deus no seu lar, na sua casa, não tem como dar certo. Agora eu vou deixar um tempinho aqui para vocês, está quase acabando. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, por favor, tá? Cris, conta pra nós aí qual é a experiência que você tá tendo em aplicar os métodos que você tá lendo no livro. Uma coisa também muito que a gente vê, até estava conversando com uma amiga minha que é professora ontem, e aí ela falando que tá muito difícil ajudar as crianças, porque os pais das crianças que precisam de ajuda não vão na escola. As pessoas nem querem ajuda. Elas estão criando os filhos. Eu não estou generalizando todo mundo. Eu estou falando de pessoas que os filhos têm problemas na escola e problemas no convívio social e que essas crianças precisam de ajuda, essas crianças precisam de um direcionamento, de um acompanhamento e não está tendo, porque os pais não estão buscando esse conhecimento, não estão buscando ajuda para poder resolver isso e não estão preocupados também com isso, né? E então estão deixando se criar sozinho e às vezes vão virar uns adultos machucados, muito feridos, né? Uns adultos assim que inconscientemente também vão ferir outras pessoas, vão machucar outras pessoas. A gente não pode esquecer que os filhos que nós estamos criando, eles vão ser esposo, esposa de alguém, né? Vai ser o genro, a nora de alguém. É tão ruim uma pessoa não ser bem querida, bem quista na sociedade, onde ela vai, né? Igual a gente tem muitos relatos de pessoas que falam, nossa, eu amo a fulana, mas, nossa, eu nem chamo ela pra minha casa, porque os filhos dela ou o filho dela não tem um pingo de educação, um pingo de respeito. E é tão triste a gente ouvir isso, porque não é culpa da criança, a culpa é dos pais que não soube conduzir, que não tá sabendo conduzir a educação e a formação dessas crianças. Eu tenho uma amiga minha, ela tem 5 filhos. E aí um dia ela foi pra minha casa, ficou lá com a gente com os 5. As crianças assim, super educadas, gente. Nem parecia que tinha aquele tanto de criança, que era 5 dela e 2 minhas. E aí a gente pensa assim, que ela é brava, né? Assim. E aí eu pensei, deve ser por causa que ela tá junto, que ela ali, né? Ponta firme. E aí outro final de semana eu levei só as crianças pra casa. E ela ficou na cidade. A gente tava na fazenda e levei as crianças. Meu esposo falou assim, nem parece que tem esse tanto de criança aqui em casa. Porque as crianças eram tão educadas, tão respeitosas. Então assim, é muito bom você como mãe, eu como mãe, a gente ouvir e falar, nossa, mas seus filhos são tão agradáveis, porque isso é fruto de uma educação que você passa para os seus filhos, porque eles não nascem sabendo disso. É você que conduz, é o pai, é a mãe que conduz. Então se um filho ele tem esse reflexo de uma boa educação, de uma boa conduta, de respeito, as pessoas na hora vão ligar você a eles. E automaticamente se o contrário também. Se for uma criança que não tem respeito, se for uma criança que não tem educação,
vão ligar a mãe na hora. Ninguém vai fazer esse menino não tem educação. Não, assim, você não te deram educação. A gente tem até o hábito, né, de falar não te deram educação. Então, você saber que você está formando pessoas e que isso vai refletir em você. E que é uma honra, né, a gente ser honrada pelos nossos filhos. Saber que a gente fez, chegar lá na frente, saber que a gente fez o trabalho direitinho, que deu tudo certo, que a gente fez da maneira que tinha que ser feito, e que seguiu os passos, a orientação, porque a palavra de Deus ela nos direciona assim, de uma maneira tão clara como a gente deve agir na criação dos filhos, no casamento, né? Então é muito válido. E aí eu quero falar para vocês, né, que este livro, que vocês têm que ter de cabeceira e fazer todas as tarefinhas que estão neles, você fazer as tarefinhas que estão e colocar em prática, que isso vira a rotina na sua vida. Lá na bio do Instagram, tem lá 4 links. Um é do livro, desse livro. Aí você tem ele em formato impresso para chegar na sua casa. Tem ele em formato, tem o link de você comprar ele em formato e-book, que você vai ler no celular pelo Kindle. E tem o link da mentoria e tem o link do grupo do WhatsApp, que a gente está formando uma turma agora, vamos iniciar uma turma dia 12 agora de novembro. A gente vai formar uma turma de mentoria da criação e desenvolvimento dos filhos, né? Como criar filhos, formar filhos nesse método que a gente criou, que é o ADF, e torná-los discípulos, né? Porque nós somos discípulos, né, de Deus, e aí, se nós somos, temos que ser. E aí, como a gente tornar os nossos filhos em discípulos? O que é discípulo? A palavra discípulo é aquele que fazer o que eu faço, ou fazer o que eu prego, né? Mas Jesus tinha os discípulos dele. Então, ele formou aqueles discípulos para poder fazer o que ele fazia quando ele não estivesse mais aqui. Então, é você formar discípulos, formar filhos que tenham uma honra, que tenham um caráter, que tenham a mesma conduta, que você ensinar para eles. E a gente vai estar com essa mentoria, falando tudo sobre a criação dos filhos, com esse método. A nossa primeira aula já vai ser dia 12, então vocês já façam a matrícula antes do dia 12, até o dia 11 ou dia 12 de manhã, porque a nossa primeira aula vai ser dia 12, 7 horas. Então, o nosso primeiro encontro vai ser 7 horas, dia 12. Você vai fazer a sua inscrição, o link está na bio, como eu falei. A primeira aula vai ser ao vivo e vai ter formulários para vocês preencher, para a gente poder saber qual é a dor de cada um. Porque às vezes o meu problema com meus filhos não é o mesmo que o seu. Então a gente vai ter um formulário para você preencher, para a gente saber qual é o problema de cada um dos pais, para a gente acompanhar individualmente. Agora, depois do dia 12, a gente vai abrir uma turma, a gente vai começar a abrir atendimentos individuais. Então, se você quer um atendimento também individual, você já comenta aqui, ou então manda no direct para mim. Tem o link do WhatsApp para quem quer fazer essa mentoria do grupo VIP do WhatsApp. O link está na bio também. Você pode clicar lá para você entrar e fazer essa mentoria. Não, eu quero a mentoria em grupo. Aí você entra no grupo e fala, eu quero fazer inscrição para participar da mentoria em grupo. A gente vai te estar encaminhando todo o passo a passo. Não, eu quero uma mentoria individual, quero os atendimentos individuais. A gente vai estar te encaminhando também e personalizando esse atendimento de acordo com a sua necessidade. Então, a gente vai ter vão ser 4 meses a mentoria em grupo. A gente vai ter aulas gravadas, uma vez por semana, e um encontro ao vivo, uma vez por semana. Então, nós vamos ter 2 aulas por semana, uma ao vivo e outra gravada, nesses longos 4 meses. E aí, quem quer a mentoria individual, nós vamos ter 2 encontros ao vivo por semana, tá? Então, se vocês quiserem, não tão bem claro, não tá esclarecido, me chama no direct que eu vou esclarecer para vocês. Se ficou alguma dúvida,
Se querem fazer alguma pergunta, podem fazer, fiquem à vontade, que a gente também já está quase encerrando o nosso horário aqui da live. A gente vai fazer mais vezes, porque a gente quer abordar assuntos muito importantes. Essa live ela vai ficar gravada, então vocês podem estar mandando para alguém também, para outras pessoas, para elas poderem estar assistindo, porque é um conteúdo muito importante. E hoje a gente tem informação de muita coisa, né? Como vender, como melhorar a comunicação, oratória, um monte de curso para tudo. Mas e na criação dos filhos, que é algo tão essencial e importante, parece que não tem tanto valor, assim, a gente vê, parece que não está tendo tanto valor, o valor que deveria ter, porque as pessoas não estão investindo em conhecimento na criação dos filhos, e isso é muito importante, a gente saber, porque nós não nascemos sabendo, eu tive que aprender, às vezes eu tive que aprender errando, e às vezes e muitas vezes eu li bastante, eu estudei bastante, para mim poder entender como eu deveria agir na criação dos meus filhos. É um desafio muito grande, nós pais, nós sabemos disso, e aí a gente está aqui para poder ajudar. A gente quer dividir com vocês o que nós aprendemos, o que nós aplicamos que deu certo e que está dando certo, porque eu trabalho com criança e adolescente há quase 3 anos, direto, assim, com pais e adolescente e criança, são de 4 anos até 14 anos. Diretamente com pais e filhos. Então, nós temos um contato bem direto e nós sabemos, assim, passamos por muitas situações, muitas que dependesse da gente, a gente conseguiu resolver. Muitos nós não conseguimos, por quê? Porque os pais não se dispuseram, porque eu falo que tem 3 coisas que a gente junto, essas 3 coisas, a gente consegue resolver os problemas. No caso, nós com os pais, que é eu, o pai, os pais e Deus. Então, eu não posso fazer nem a parte dos pais e nem a parte de Deus. E Deus não pode fazer nem a parte dos pais e nem a minha parte. Então, nós somos uma equipe, nós temos que andar os 3 juntos, trabalhar os 3 juntos. Quando a gente trabalha os 3 juntos, a gente tem resultado. Mas se às vezes você tá aqui, ó, não, eu quero só uma orientação, não minha, tô falando, de um psicólogo, de um profissional, de uma outra área. Vai até um certo momento, até onde chegar a parte que é de Deus. Se você não colocar Deus na sua casa, se você não colocar Deus nesse caminho da criação dos seus filhos, vai dar certo até um momento. Depois, quando chegar a parte de Deus, você não colocou ele, como que ele vai agir, como que ele vai fazer, você não chamou ele para essa criação, para essa formação dos seus filhos, então fica incompleta, né? E às vezes tá lá, ó, você tá perdido, tá você e tá perdido, eu preciso de ajuda, como que eu faço? Mas sozinho a gente chega só até uma distância, se a gente não tiver conhecimento e se a gente não tiver Deus. E acompanhado a gente chega muito mais longe, em parcerias a gente chega muito mais longe, em lugares assim, de muito acolhimento, de muito aconchego. É tão bom quando você chega lá na frente e fala assim, poxa, ainda bem que eu fiz isso porque deu certo, ainda bem que eu dei ouvido a isso porque deu certo e me ajudou muito. É um livro que eu li, uma conversa que eu tive, um conselho que eu pedi. Então, o conhecimento ele é muito válido, e principalmente se o conhecimento ele vier de Deus, né? Com base na palavra de Deus. Então, deixa eu ver aqui como que a gente já tá. A gente já tem 1 hora de live. E aí eu quero ver se alguém tem alguma pergunta pra gente poder encerrar, pra vocês curtirem esse resto de domingo com a família de vocês. A gente pretende também dar uma voltinha com as crianças, porque a gente não pode ser uma pessoa hipócrita, nós não podemos só falar e não viver. O que eu falo aqui pra vocês, eu vivencio isso, e é por isso que deu certo, que tá dando certo, que eu quero passar isso pra você. Porque é uma dor muito grande quando você chega para um adolescente, para uma criança, e ele não sabe descrever como é a família dele. Ele não descrever como que é a convivência dele em casa, assim, de não saber o que é amor, o que é acolhimento, o que é afeto. É muito doloroso isso. Atenção,
não saber o que é atenção. Então isso é muito doído. Então eu não posso estar aqui falando uma coisa que eu não vivo. Se eu falo para vocês, se eu tô aqui querendo passar alguma coisa que eu sei, que eu aprendi, eu também vivencio isso, eu também pratico isso. Então a gente nem tudo que eu faço eu posto aqui com minhas filhas, porque como eu falo para vocês, até no livro tem algumas tarefinhas sem celular, eu faço essas tarefas, é por isso que elas dão certo, que eu tô passando para vocês. E aí eu falei também que eu ia passar uma tarefinha, né? Só que eu quero que vocês façam essa tarefinha com os filhos de vocês e me marca para falar que eu fiz uma tarefinha da live com a Ana Lúcia, tá? Marca lá no Instagram. Eu vou ficar tão feliz de vocês terem feito, e eu acredito que os filhos de vocês vão ficar muito felizes também. Então a tarefinha de hoje é a seguinte: vocês vão pegar um papel e uma caneta e vocês vão escrever uma carta para os seus filhos. Vão falar para eles o quanto eles são especiais na vida de vocês, quanto eles significam para vocês. Mas se for uma criança tipo pequenininha, de 2, 5 anos, vocês facilitam as palavras, né? Para eles aprender. Você não vai falar assim. Tem um outro assunto que eu queria falar aqui, muito grandioso. É a força de expressão. Que as crianças, elas até 11 anos, elas não sabem o que é força de expressão. Então, às vezes, você vai falar assim, você não vai fazer, mas você fala e isso fere. Eu vou te dar vou quebrar suas pernas. A criança, realmente, ela pensa que você vai quebrar as pernas dela. E aquilo fere, imagina, minha mãe vai quebrar minhas pernas. Então, vocês têm que saber usar a linguagem, gente. Força de expressão fere, viu? E a gente não fala por mal, né? Lógico que a gente não vai fazer isso. Vou quebrar sua cara. Mamãe não vai quebrar a cara do filho, mas eles vão entender que vão na cabeça, nossa, minha mãe vai quebrar minha cara, minha mãe. E aí isso vai juntando dores na vida dos filhos de vocês. Mas voltando à tarefinha, vocês vão escrever uma carta para os filhos de vocês. Ana, meus filhos é tudo criado, tudo grandão. Já casou, já tá todo mundo seguindo seu rumo. Mas é filho, não é verdade? Então você vai escrever uma carta. Não é para mandar mensagem celular, não. Não mandar mensagem celular. Mas mora longe, coloca no correio. Coloca no correio e manda. Escreve à mão. Bem assim, e coloca todo o sentimento, tudo que você sente, tudo aquela pessoa, toda aquela criança, tudo que seu filho significa para você. Escreve essa carta e assina com seu nome e escreve detalhadamente o que essa criança significa para você, o que o seu filho significa para você e o quanto você gosta dele. Para criança pequena, você escreve numa linguagem que ele vai entender. E ele não sabe ler, pede outra, você lê para ele. E aí você me marca, não precisa me escrever, tirar a foto que você escreveu. Você só mostra a cartinha do jeito que você fez. Tem gente que não é muito detalhista, né? Eu também não sou muito detalhista assim eu vou fazer um coração, que eu vou desenhar umas florzinhas. Não, mas eu sou muito profunda com as palavras. Então você vai fazer isso. Você vai escrever uma carta. Eu tenho 5 filhos, 5 cartas. Porque criança não gosta de ser generalizada. Ela gosta de se sentir único. Por quê? Porque cada um é único. Então a tarefinha faça uma cartinha para os seus filhos e aí você escreve detalhadamente para cada um deles qual a importância que eles têm na sua vida e o que você sente por eles, tá bom? Agora eu queria que vocês tirassem, gente, espero sorrir e tire uma foto, uma selfie, um print da tela marcando que vocês assistiram a live e me marca, tá? Vamos tirar a fotinha? Pronto? Então tá lá, vocês tiram o print, me marca, manda pra mim e durante a semana eu quero ver essas caixinhas que vocês escreveram para os filhos de vocês. Abra o coração e faça isso, declare o seu amor para os seus filhos. A gente precisa saber que nós somos amadas e dizer que somos, e amar não é só sentir, é falar, é expressar de alguma maneira, tá bom?
Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Quero dizer que eu estou à disposição para ajudar na criação dos filhos de vocês. Então, conte comigo, mande mensagem no direct, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para servir, tá bom? E essa live vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar ela gravada, envie para quem vocês acham que seria bom assistir. Assista quantas vezes quiserem e que Deus abençoe a vida de cada um. E olha, quem quiser o livro, tá lá na bio do Instagram. Quem quiser fazer parte da mentoria, que começa dia 12, tá o link na bio do Instagram, já entra, já faz parte do grupo. Já fica ali no grupo que a gente já vai mandar informações das inscrições. E quem quer mentoria individual também, só entrar no link do WhatsApp e que a gente vai deixar gravado, tá bom? Então, boa noite para vocês e Deus abençoe a todos.